Boa noite. Casa cheia. A gente fica muito contente, o pessoal da Associação Comercial, em receber o palestrante Renato Meirelles. Ele vai tratar de um tema que é interesse tanto do comércio quanto da indústria. Vai falar sobre a nova classe C, e que está mudando bastante o perfil para quem está acompanhando. Nada melhor do que ele para falar sobre isso, que é um estudioso, estrategista, tem uma empresa que estuda esse mercado. Em nome dos diretores da Associação Comercial, a gente agradece a parceria imensa, sempre contando com o Sebrae, e espero que realmente vocês gostem da palestra e sempre estejam presentes aqui com a gente, porque a gente está realmente se esforçando com essas parcerias, SIMB, Sebrae, enfim, com todos os parceiros que nós temos, para sempre trazer temas que sejam importantes para vocês, tá? Eu vou passar a palavra para o gerente regional do Sebrae, Marco Aurélio, e boa palestra a todos. Boa noite. Horário de verão, falar boa noite com esse sol é meio estranho, né? Se olha essa claridade, boa noite, fica estranho. Gente, eu queria, na verdade, só agradecer o pessoal aí da Associação Comercial, a Josi, que esteve aqui falando conosco, o Marcos, que estava aqui há pouco, o próprio Hélio, presidente da Associação Comercial, grande parceiro para essa palestra, para essa palestra poder acontecer. Agradecer a Marici, a Dayana também, nossas colegas de Sebrae, que trabalham aqui no posto de atendimento ao empreendedor, e através dela agradecer todos os parceiros do posto aqui. Agradecer a Jo, né, que descobriu o Renato Meirelles, né, numa das palestras aí, falou que tinha que trazer ele para cá, e conseguimos consolidar a agenda dele, bateu, e que bom que ele está aqui hoje. A equipe do Sebrae de Araçatuba também, temos ali o Alejandro, nossa mais nova aquisição, a Luciana, enfim. Obrigado aí por ter carregado esse piano. A gente tem no Sebrae um discurso, que às vezes parece um discurso meio pronto, mas é um discurso bastante significativo. Hoje de manhã a gente estava discutindo no Sebrae com os comerciantes da cidade de Araçatuba sobre as tendências e inovação no varejo, né? Um dos nossos colegas que foi a Nova York no ano passado, em janeiro, na NRF, trouxe para nós algumas referências do que está acontecendo no mundo relacionado ao comércio varejista e para onde caminha este segmento para os próximos anos. Foi surpreendente a discussão que nós tivemos ali. Agora à noite estamos com o Renato Meirelles, que vai propiciar para a gente, vai compartilhar conosco os conhecimentos que ele tem sobre esse mercado emergente, que é a nova classe média brasileira, né? E a gente sempre coloca como pano de fundo em tudo isso uma palavrinha muito significativa e pouco, às vezes, compreendida, que é a palavra competitividade. De uma maneira mais clara, de uma maneira mais simples, se a gente analisar os grandes empresários hoje do Brasil ou do mundo, e até os empresários de sucesso da cidade de Birigui, vocês podem perceber que eles têm uma característica comum: conhecimento, buscam conhecimento, né? Então não é ter mais que vai, de certa forma, gerar resultados ou que vai garantir sucesso. É o conhecimento e o que fazemos com esse conhecimento. Então essa é a missão do Sebrae. Missão num trabalho missionário mesmo, de propiciar conhecimento aos senhores e que esse conhecimento possa gerar empresas mais competitivas, desenvolvimento regional, mais emprego e efetivamente cidades que possam ser desenvolvidas. Muito obrigado pela presença de todos. Tenha uma boa palestra. Vamos lá? Passo agora para o Renato, que vai iniciar aí. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa tarde, boa noite, tudo. Eu não sei exatamente o... Como eu ainda não jantei, eu vou falar que é boa tarde. Eu separei para... Primeiro, é um super prazer estar aqui. Eu tenho... Minha família é do interior de São Paulo, né? Metade da minha família é de Ribeirão, metade da minha família é de Bauru, e toda vez que eu tenho a chance de andar pela cidade, andar pelo interior, eu tenho as melhores lembranças da minha infância. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo um pouco do que o Data Popular tem estudado, do que o Data Popular tem aprendido sobre a tal da nova classe média brasileira, né?
Porque agora está na moda falar de classe média. Quando a gente começou o Data Popular há 10 anos atrás, não era na moda. Quando eu era um pequeno empresário, acreditando num sonho de que, olha, vamos construir uma empresa de pesquisa que é focada na classe C há 10, 11 anos atrás, falaram, esse cara é um louco, a classe C não compra, esse mercado não existe. Tomamos 3 anos de prejuízo, mas também desenvolvemos um trabalho de missionário. Não, nós estamos certos, esse mercado vai estourar, vamos lá. E depois de 3 anos de prejuízo, as empresas começaram a abrir os olhos para esse mercado. Tenho certeza que muitos dos pequenos empresários que estão aqui passaram por isso também. No começo, acreditar no sonho, será que vai dar certo? Será que vale a pena largar do emprego? Será que vale a pena sacrificar o tempo que a gente sacrifica com a família para tudo isso? E a história tem mostrado que se você acredita no seu sonho, vai em frente que dá certo. Então eu separei para vocês aqui um pouco dos estudos que a gente fez no Data Popular e desenvolveu para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A gente tem feito alguns estudos para a Presidência da República sobre a nova classe média e é isso que eu trouxe para dividir com vocês. Vou fazer uma pergunta. Quem tem menos de 30 anos aqui, levanta a mão, por favor. Menos de 30? Vários mentirosos, né? Eu vou levantar a mão também. Obrigado. As pessoas que, como eu, têm mais que 30... e aquelas que falaram a verdade, lembram o que é viver num país com 80% de inflação ao mês? Vocês lembram disso? 80% de inflação ao mês. O cidadão chegava no supermercado no dia 1º, comprava um saco de arroz que custava 10 dinheiros, seja o dinheiro que fosse, podia ser cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado. Se ele comprasse o mesmo saco de arroz no final do mês, o saco que custava 10 dinheiros já custava 18 dinheiros. 80% de inflação ao mês. O cidadão recebia o salário dele naquela época, como se fosse um cubo de gelo, embaixo de um sol de 40 graus. Tipo o que faz aqui de vez em quando. O cara recebia o salário dele, debaixo de um sol de 40 graus, e tinha que sair correndo, segurando o cubo de gelo, que era o salário dele. E o cubo de gelo ia derretendo, derretendo. Até onde? Vocês lembram ou não? Até o primeiro supermercado que encontrava pela frente. Ele precisava gastar rápido o salário antes que o salário dele derretesse. Ele chegava no supermercado, com uma mão segurava a mocinha que remarcava preço. Era uma categoria profissional na época, havia escrito lá na carteira assinada, remarcadora de preço. E com a outra tinha que encher o carrinho para fazer a tal da compra do mês, que hoje praticamente não existe. Porque ou ele estocava comida dentro de casa, ou a família não ia ter o que comer até o final do mês. Porque se ele deixasse para pesquisar preço, para fazer pesquisa, o dinheiro ia valer menos, porque cada dia remarcava o preço do produto. Isso era tão sério que naquela época as casas tinham que ter um cômodo a menos, porque no lugar de um banheiro, por exemplo, tinha que ter a tal da despensa. Vocês lembram da despensa? Pessoal, o que é despensa? É um cofre de comida. Você tinha que estocar alimento. As casas tinham aqueles freezers horizontais enormes. Sabe que se congelava a carne? Hoje, para que serve esse freezer? No máximo para guardar marido picadinho. Não mais do que isso. Eu não dou ideia, né? Cuidado. As mulheres podem ficar nervosas, aqui tem ideias. O que nós estamos falando é que quando você tem o gatilho da hiperinflação no seu cangote, você não tem tempo de se planejar, de pesquisar, de escolher o melhor produto, a melhor marca, a melhor oferta. Então, a grande mudança que aconteceu nos últimos anos no Brasil é que esse país passou a ser um país em que o consumidor passou a ter direito de escolher. São 10 anos de classe média, são 20 anos de controle da inflação, 20 anos de Código de Defesa do Consumidor. Muita coisa mudou nas últimas 2 décadas. E isso deu poder de escolha no consumidor. E quando o consumidor tem poder de escolha, os empresários têm que entender melhor esse consumidor e acompanhar as mudanças que têm acontecido com esse consumidor. O fato é
que nesses últimos anos o Brasil deixou de ser um país com uma estrutura de pirâmide social, com a maior parcela da população concentrada na base da pirâmide, e passou a ser um país de classe média, um país de losango social, com mais gente concentrada na classe média do que na base da pirâmide. Agora, o que mudou também é a quantidade de produtos consumidos por essas pessoas. E a única vantagem de ter estudado nos últimos 10 anos todas as grandes empresas do Brasil, o consumidor de todas essas grandes empresas, da Nestlé, da P&G, da Unilever, da Volkswagen, da GM, da Casas Bahia, do Magazine Luiza. A única vantagem de ter todas essas empresas como nossos clientes é que a gente deixa de entender de consumidor e passa a entender de gente, das pessoas que estão atrás dos números. E é sobre essas pessoas que eu quero conversar com vocês no dia de hoje. Porque essas mesmas pessoas não são consumidores de apenas um produto. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo uma marca de sabão em pó, qual marca vem na cabeça de vocês? É impressionante, não tem uma vez que eu faço essa pergunta que não respondam homo. Outra. Ace, mais uma. Assim, Ariel, uma marca de uma companhia aérea. Gol, Azul, TAM, uma marca de arroz. Agora ferrou, porque cada cidade fala uma coisa. Qualquer tio João, Camil, qual que é o arroz daqui? Minerva? Espera um pouquinho. Pileco. Pileco. Esse eu não conhecia, estou conhecendo agora. Qual é o grande concorrente de Omo? Ace, Ariel. E se eu falasse que o grande concorrente de Omo se chama Pileco? Pileco que chama arroz? Pileco. Ou tio João, ou Camil. Porque muitas vezes a dona Maria da classe C vai ter grana para escolher um produto de primeira, um produto premium, e ela vai ter que escolher entre ter um arroz soltinho na panela ou o uniforme do filho limpinho. Aí você descobre que o seu concorrente não é o colega da lojinha do lado, que o seu concorrente está em outra categoria de produto, que muitas vezes passa longe do que a gente pensa que é o nosso concorrente direto. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Qual é o maior sonho do brasileiro? Casa própria. Será que é um sonho maior do que ter o primeiro universitário da família? Só que muitas vezes não dá para pagar a prestação da casa própria e a mensalidade da faculdade. Vai ter que escolher entre um dos dois. Eu estou dizendo isso para mostrar que quando você quer não entender de consumo, mas entender de gente, você tem que pensar com a cabeça dessas pessoas. Tentar mostrar o quanto que a categoria do produto que você vende é importante na vida daquela pessoa. E que muitas vezes aquele cara que você acha que é seu concorrente pode ser o seu grande aliado para fazer com que uma parcela maior do bolso do consumidor seja consumido nas categorias de produtos que você vende. É esse o grande desafio. Mas vamos lá. Nós estamos chamando aqui de classe média famílias que na média têm uma renda familiar de R$ 2.500. Com uma renda per capita que varia de R$ 291 a R$ 1.019 por pessoa. Não é salário, é renda per capita. Você pega a renda de todo mundo da família, divide pelo número de pessoas da família e com isso você descobre qual é a renda familiar. Pode parecer pouco, 291 a R$ 1.019. Só que essa renda familiar da classe média brasileira faz com que a classe média tenha 53% da população brasileira. O 1% mais rico do Brasil tem renda per capita de R$ 6.000. Famílias com renda per capita de R$ 10.000 são 0,3% mais ricos do Brasil. Ou seja, o Brasil é um país de uma renda mal distribuída.
Mas o detalhe interessante está aqui. A classe média, quando você compara a classe média brasileira com o resto do mundo, nós descobrimos que a classe média brasileira é mais rica que 54% da população mundial. Ou seja, comparado com o resto do mundo, a classe média brasileira é uma classe média alta. Alta. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para dizer que o Brasil mudou e vai continuar mudando. E que o que pode parecer pouco quando você olha no detalhe, é muito quando você olha aglomerado. É o maior mercado consumidor do Brasil. Esse vídeo mostra para vocês o tamanho e a força da nova classe média brasileira. É um vídeo que a gente fez para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Esse vídeo mostra que a gente não está aqui hoje discutindo nicho de mercado. Nós estamos discutindo o verdadeiro mercado brasileiro, quem realmente consome aqui no nosso país. São 53% da população ou 104 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E esse gráfico mostra de uma forma bem bacana como é que se deu a mudança das classes sociais do Brasil nos últimos anos. Há 10 anos atrás, a classe média era 38% da população brasileira. 38% da população. Hoje é 53% e nós vamos chegar nas Olimpíadas sendo 56% da população fazendo parte da classe C. Mas o detalhe bacana está nos extremos desse gráfico. Olha, o amarelo aqui é a classe média. Quanto mais cresce o amarelo, mais diminui o verde, que é a classe D, ou os mais pobres e vulneráveis. Isso é importante por quê? Porque a classe média não cresce só no Brasil. A classe média está crescendo, por exemplo, na Espanha também. Só que na Espanha são os ricos que estão ficando com menos dinheiro e estão caindo para a classe média. No Brasil são os mais pobres que estão passando a ter mais dinheiro e passando a fazer parte da classe média. Completamente diferente da Espanha. A classe média cresce nos dois lugares, mas no Brasil ela cresce de baixo para cima e na Europa ela cresce de cima para baixo. O detalhe interessante está aqui. É que quem entender a classe D de hoje vai entender a classe média de amanhã. Nos últimos anos, mais de 40 milhões de pessoas passaram a fazer parte da classe média. É muita gente que passou a fazer parte da classe média. Muita gente. Então, entender a cabeça dessas pessoas que estão subindo é fundamental. O outro detalhe interessante está na parte de cima do gráfico. A classe A e B era 13% da população brasileira. 13% da população brasileira. Hoje é 20% da população brasileira. Ou seja, ganhou 7 pontos percentuais em 10 anos. Ela cresce muito também.
Cresce muito. E não é que no Brasil existe apenas uma nova classe média. Passa a existir no Brasil o que a gente chama de nova elite. E eu não estou falando de cantor de música sertaneja ou jogador de futebol, eles não são tantos assim. Os novos ricos do Brasil são pessoas que eram pequenas empreendedoras. São pessoas que há 10 anos atrás ergueram uma laje na casa onde morava, abriram uma distribuidora de água e hoje ganham 20, 30 mil reais por mês. É o dono de padaria, é o dono de mercadinho. São pessoas que têm bolso de classe A e o padrão de comportamento da classe C. E eles já são 44% da classe A e B. Quase metade da classe A e B é a primeira geração de endinheirados da família, ou seja, o pai não era da classe B, A e B, mas ele é, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. É o tufão. Pensem no tufão. Só para trazer para o exemplo real aqui. O tufão não saiu do divino. A ex-mulher do tufão abriu uma rede de salão de beleza, criou o Garota Chapinha, empreendeu, abriu uma rede que hoje está lá no Rio de Janeiro inteiro. São pessoas que não é porque passaram a ter mais dinheiro que esqueceram a sua origem, esqueceram do que gostam, esqueceram dos seus valores. As cenas mais engraçadas da novela, e eu estou falando da novela porque o Data Popular, a gente foi lá no Projac, fez workshop com os roteiristas, com os atores da novela, para falar um pouco sobre essa nova classe média, né? E lá ficava claro que são pessoas que não têm vergonha de dizer a sua origem. As cenas em que aparecia ela na Zona Sul, falando, não, os homens daqui não têm pegada, aqui só gostam dessa magrela, disso. Mostra claramente a existência de uma nova elite no Brasil. Bom, de onde que essa classe média cresceu? Ela cresceu mais na região norte e nordeste, aqui na região sudeste ela cresceu 41%, e cresceu mais no interior e na zona rural do que nas capitais. Ou seja, se tem um grande responsável pelo crescimento da classe média brasileira, é o interior do país. Bom, agora, por mais que o Nordeste tenha crescido mais, o Nordeste cresceu mais porque partia de uma base de pobreza muito grande. E diferente do que pensa o senso comum, é na região sul e sudeste que proporcionalmente se concentra a maior fatia da nova classe média brasileira. Mas vamos falar do assunto que nos interessa. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Quando eu estiver ficando chato, vocês avisam, tá? Vamos falar do que nos interessa aqui. Vamos falar de consumo, do consumo dessa nova classe média brasileira. A gente viu que a classe média é a maioria na população, mas ela também passa a ser maioria no consumo. Agora, antes de mostrar os números para vocês, a gente precisava entender o que significa consumir para essa nova classe média brasileira. Consumir, antes de tudo, inclusão e pertencimento. É não esquecer que se hoje ela pode comprar coisas que no passado ela não tinha condições de comprar. Eu só entendi disso numa das pesquisas que eu fiz no Data Popular, em que eu passei uma semana morando na Coab 1, em Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. Era um apartamento de 40 metros quadrados, que morava a Ivete, que era a mãe de família, o Alex, que era o marido da Ivete, o Alex Júnior, que era o filho do casal, a Dona Maria, que era aposentada da família e a única renda fixa, um gato e um cachorro que durante uma semana me acordava todo dia lambendo o rosto. Em 40 metros quadrados. Essa família me ensinou que o valor que é ter a família reunida na hora do almoço e o valor da fartura. Eu só entendi isso porque a família estava me recebendo bem, eles eram educados, mas ainda tinha um certo distanciamento da família. Isso só mudou do segundo para o terceiro dia, quando pela primeira vez eu repeti o prato de comida. Quando eu repeti o prato de comida no almoço, eu vi uma cara de alívio no rosto de todo mundo.
A dona Maria virou para mim e falou: ufa, Renato, eu pensei que você não tinha gostado do meu tempero. O marido dela foi muito mais cruel. Ele virou para mim e falou: eu pensei que você achou que eu era pobre e que não podia te oferecer 2 pratos de comida. Pá, 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 idiota, né? Foi para mim. Aí eu entendi que o prato cheio não era gula, era uma necessidade de celebrar o que é ter comida na mesa. Que na classe C, ou sobra, se não sobrar comida, é porque faltou. A gente começou a entender claramente o valor da geladeira cheia, das roupas coloridas, e o quanto que consumir significava celebrar a melhora de qualidade de vida nos últimos anos. Descobrimos que consumir muitas vezes é uma oportunidade de investimento, não é um gasto. Não é simplesmente um gasto. Porque os economistas adoram falar que tudo que é consumo é desperdício, né? Aliás, a palavra consumir virou quase algo negativo, algo ruim para as pessoas. E vivem falando... eu lembro, a gente estava conversando com uma dona de casa que tinha acabado de comprar uma máquina de lavar em 24 parcelas. Pagou os juros, absurdo, pagou... Aí eu fui lá perguntar: mas vem cá, por que você não guardou o dinheiro e comprou à vista a sua máquina de lavar? Ela olhou para mim e falou: você não tem muito costume de lavar roupa na sua casa não, né? Porque se você lavasse roupa todo dia, que nem eu, na mão, esfregando no tanque, você ia entender porque eu não vou esperar 2 anos guardando dinheiro para comprar minha máquina de lavar. Eu quero minha máquina de lavar agora. Então não cabe a nenhum economista dizer não compre, não consuma, para uma mulher que está indo para o mercado de trabalho e quer consumir cada vez mais. Vai ele, manda o economista lavar roupa no tanque para saber o que é bom. Então consumir também é um investimento na melhora de qualidade de vida dela e da família. Qual é a importância de ter um computador para um moleque que está no colégio, está tendo que estudar? De ter uma moto para quem mora em São Paulo e pega 2 horas de trânsito todo dia? Não nos cabe dizer o que é certo, o que é errado, nos cabe entender a lógica de consumo desses brasileiros. E esses brasileiros movimentam por ano R$1 trilhão. E R$1 trilhão, pessoal, faz parte daquela natureza de dinheiro que é tanto dinheiro que a gente começa a perder a noção do que significa, né? O que você compra com R$1 trilhão que você não compra com 100 bilhões de reais? O que você compra com 100 bilhões que você não compra com 10 bilhões? A Grécia, talvez. Mas fora isso, pouquíssimas coisas. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, se a classe C ou se a classe média brasileira fosse um país, seria o 12º maior país do mundo em população. Seria o 18º maior país do mundo em consumo. A classe média estaria no G20. No G20 do consumo mundial. No G20 do consumo mundial. É muita gente. É um grande parâmetro disso. Então, prestem atenção no quanto que essas pessoas consomem, porque são elas as responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso do nosso negócio. Já tem metade das contas correntes, das contas poupanças e dos cartões de crédito, 45% das previdências privadas e 52% dos CDBs ou outros investimentos financeiros. E graças ao crédito e ao aumento da renda, ela passou a comprar produtos que até pouco tempo atrás eram produtos exclusivos da elite, como nós vamos mostrar nessa reportagem para vocês. Vamos justamente falar sobre essa classe C que está crescendo, continua consumindo. E ela não quer só comida, quer diversão, luxo. Os integrantes da nova classe média brasileira se transformaram, em poucos anos, nos maiores consumidores de alguns produtos caros e sofisticados. E não se importam de pagar tudo a prazo. A
A imensidão de aromas mexe com os desejos de Alexandre. Analista de compras chega a gastar R$ 1.500 por ano com perfumes importados. Eu prefiro estar bem perfumado, acho que faz parte de uma boa apresentação. Alexandre faz parte de uma nova classe média brasileira, que está ganhando mais dinheiro, mas nem sempre paga à vista. O celular de R$ 550 fica mais barato se dividido em algumas prestações. Cabe no bolso, então foi a hora de adquirir um presente novo para mim mesmo. E o mercado já está de olhos bem abertos neste público. É a chamada classe média ascendente, que cresce num ritmo cada vez mais acelerado. São pessoas que fazem parte de famílias cuja renda mensal é de até R$ 4.900 e que mesmo assim não abrem mão dos famosos sonhos de consumo. Jéssica é apaixonada por óculos escuros, mas tem que ser de grife. Eu tenho um de cada cor e um de cada modelo diferente. Conforme a moda vai mudando, eu vou comprando um modelo novo. O Instituto Data Popular analisou 5.000 brasileiros da chamada classe C no primeiro trimestre deste ano. A pesquisa mostrou que este público agora compra produtos que eram exclusivos da elite, ou seja, daqueles que têm renda mensal superior a R$ 20.000. Mas quem consome 56% dos perfumes e cosméticos vendidos no país, agora é a nova classe média. Também lidera nas compras de roupas de grife importadas. Janta mais vezes fora. Nas viagens ao exterior, o número de passageiros já é quase o mesmo dos viajantes da elite. Muitas vezes o consumo de luxo tem a ver com a lógica do investimento da nova classe média brasileira. Ela compra um perfume de grife para que o cheiro dela seja reconhecido nesse novo ambiente em que ela passa a fazer parte. Usa um óculos importado porque coloca no rosto a melhora de qualidade de vida ocorrida nos últimos anos. Deu certo. Metade das pessoas que fizeram uma viagem internacional no último ano. E nós tiramos quem foi para o Paraguai da conta. A gente descontou o Paraguai da conta. Metade dos perfumes importados. Ah, Renato, mas ticket médio de R$300 é muito caro. É, mas 10 de 30 cabe no bolso. 10 de 30 cabe no bolso. Então, produtos que antes a gente achava que só a elite comprava, cada vez mais passa a fazer parte dessa nova classe média brasileira, que passou a consumir mais categorias de produtos. Por exemplo, há 10 anos atrás, a classe alta consumia 35 categorias de produtos, hoje consome 43. A classe média, que antes consumia 27, passou a consumir 41. E a classe baixa, que antes consumia 19, passou a consumir 40 categorias de produtos. 40 categorias de produtos. Ou seja, hoje o carrinho de compras é muito parecido, 43, 41 e 40 categorias de produtos nas classes sociais. O azeite de oliva já faz parte do consumo da classe média brasileira. O azeite de oliva passa a fazer parte do consumo. Nós estamos dizendo que, na prática, esse consumidor passa a ter direito a escolher cada vez mais. E agora ele está aprendendo sobre quais marcas realmente interessam para ele. E aí esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque ele mostra para a gente a diferença do jeito que as classes sociais compram. A gente pegou todas as compras de supermercado da classe alta, que é a classe A e B, da classe média, que é a classe C, e da classe baixa, que é a classe D. E separou em 3 faixas de produto. O rosinha são os produtos low pricing, ou seja, os produtos baratinhos, e os verdes são os produtos premium price, são aqueles produtos que custam pelo menos 10% mais caro que a média. De cada 100 produtos comprados pela elite, pela classe alta, 35 produtos são produtos de baixo preço. Esse número é maior do que na classe média, do que na classe baixa. Pessoal, vocês não estão entendendo errado, não. Nós estamos dizendo que a classe A e B compra mais produto vagabundo e baratinho do que a classe C. Mas também compra mais produto caro. Ou seja,
ela economiza no sabão em pó, porque não é ela que lava a roupa, é a empregada. Ela economiza no detergente, porque é a empregada que lava a louça, e gasta R$350 num vinho. E quanto menor a renda, maior a participação dos produtos de preço médio. O que é o produto de preço médio? É o produto que tem aquela melhor relação custo-benefício. Vale o quanto custa, cada vez mais. Estamos falando disso aqui. Por exemplo, se fosse alimento, seria Perdigão, não seria Sadia. É uma marca que ela conhece, é uma marca que ela confia, mas não paga mais caro só porque é Sadia, já que Perdigão também tem qualidade. Agora, o grande desafio que as grandes empresas, que são nossos clientes no Data Popular, têm, é de como os seus executivos que vieram da elite não conseguem entender o jeito que a classe média pensa. É um jeito muito diferente de pensar, de comprar e de consumir. Isso acontece por quê? Porque 55% da elite jura que é classe média. Outro dia eu fui dar uma aula na FGV em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Cheguei para os alunos e perguntei, vem cá, quem aqui é classe média? Todo mundo levantou a mão. E quanto é que está a mensalidade da GV? R$2.500. Falei, opa, alguma coisa está errada. Ou é todo mundo bolsista, ou aqui ninguém é classe média. Quando eu falei isso, um cara que estava sentado no fundo, sempre tem um filho da mãe que senta no fundo e quer ferrar a vida do apresentador, né? Vocês não vão fazer isso comigo, por favor. O cara levantou a mão e falou o seguinte, Renato, você está dizendo que eu sou rico? Eu falei, estou dizendo que você é rico. Você está dizendo que sou eu que estou lá na ponta da pirâmide social brasileira? Eu falei, estou dizendo que é você que está lá na ponta da pirâmide social. Mentira, Renato. Rico é o Eike Batista, é o Antônio Hermílio de Moraes. São eles que estão na ponta da pirâmide social brasileira. Eu falei, não, eles não estão na ponta da pirâmide, eles são os faraós, eles mandam na pirâmide. Então entender que classe média é um conceito estatístico, é quem tem a média da renda, a média da escolaridade e a média dos valores dos brasileiros, é o primeiro desafio para falar bem para a classe média. Agora, essa elite que se acha classe média tem uma parcela de mais de 1/3 que fala que é pobre. 35% da elite fala, eu sou pobre. Pobre. Quando a gente divulgou esse dado, foi muito engraçado, porque teve um jornal de grande circulação lá em São Paulo, que tinha aquela seção carta ao leitor, né? E daí o cara falou, é um absurdo falarem que eu faço parte da elite. Eu sou pobre, sou pai de família, eu tenho 3 filhos, eu tenho que pagar colégio particular para os meus 3 filhos, convênio médico para os meus 3 filhos. Eu tenho que trocar de carro todo ano e viajar com a família inteira para Disney todo ano. Não sobra dinheiro para nada. Meu amigo, qualquer pessoa que faz isso todo ano faz parte da elite. Só que são essas pessoas que, de alguma forma, desenvolvem as estratégias de negócio para essa nova classe média brasileira. E aí, a gente tentou entender como que a classe A, como que a elite acha que a classe C compra. E a gente saiu na rua e perguntou para mulheres da elite como elas acham que as mulheres da classe C compram. Vamos ver o que elas responderam. Bom, lógico, elas têm que trabalhar para manter a casa, manter filhos, ajudar os pais, entende? É uma vida completamente diferente, né? Agora, eu acho que dá para fazer tudo. Eu não acho que é tão exaustivo assim. Eu acho que a gente precisa se organizar melhor. Sempre trabalhei fora. E como é que é? Quantas horas por dia você fica na rua? Umas 12 horas dá, porque 8 horas de trabalho, ida e volta, deve dar 12 horas mais ou menos. E quando você volta, o que você tem que fazer em casa? Tudo. Aí eu peguei meu diploma, ele falou, mulher minha não trabalha. Homem nenhum nunca me sustentou eu até hoje, porque o meu salário dá para me sustentar. Mas eu acho que a condição delas não permite de comprar esse produto de vaidade, porque o dinheiro acho que não dá para chegar, primeiro porque os produtos são caros, né? Para comprar meus produtos de beleza, sapato, roupa, isso aí é com o meu dinheiro. E assim,
em relação, por exemplo, a ter acesso à viagem de avião? Ainda não é tão acessível para as pessoas de baixa renda, né? Ainda é caro. Prático, né? Se eu fosse de ônibus, eu ia ficar 3 dias na estrada e de avião foi 3 horas. Eu acho que elas vão mais pelos da promoção. Eu não vou levar aquele que está na promoção, se não for aquele que eu uso. Então eu levo aquele outro que está na... Sempre eu costumo levar. Tipo carne é a mesma coisa. Tipo assim, eu não vou aquele por mais barato. Esse vídeo é importante porque ele mostra claramente o cuidado que a gente tem que tomar com o senso comum. O senso comum pode nos levar ao erro várias e várias vezes. Duvidem do senso comum sempre, porque o que é óbvio para um pode não ser óbvio para o outro. A questão é que essa elite está começando a ficar incomodada com a ascensão da classe C. 55% da elite acha que deveria ser obrigatório ter versão de produtos para rico e para pobre. 48% acha que os serviços pioraram com maior acesso da população. Lá em São Paulo é muito comum a gente ouvir: este aeroporto virou uma rodoviária. Ou, a culpa é da classe C. Virou quase um bordão hoje. Qualquer coisa, tem trânsito, a culpa é da classe C, que comprou carro. Aeroporto lotado, a culpa é da classe C. Fila no cinema, a culpa é da classe C. Como se a classe C fosse responsável pela falta de infraestrutura que o país tem. 62% reclamam do aumento das filas e 49% afirmou frequentar apenas ambientes com pessoas do mesmo nível social do que elas. Mas as coisas não param por aí não. 16% da elite acham que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas de entrar em certos lugares. Eu não entraria em lugar nenhum, por exemplo. 25% são contra a presença do metrô no bairro onde moram, porque acham que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejadas na região. E 17% acham que deveria ser obrigatório que os estabelecimentos comerciais tivessem elevador separado de patrão e empregado. Tipo um apartheid social, que nem tinha na África do Sul negros e brancos. Só que são essas pessoas que cada vez mais desenvolvem estratégias de negócios para a classe C. A gente saiu na rua e mostrou essas 3 fotografias. Corpo de mulher sem mostrar o rosto. E perguntou qual que elas achavam mais bonito. Número 1, número 2, número 3. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quem vota no corpo número 1 como corpo mais bonito? Levanta a mão, por favor. No número 2. No número 3. Todos os homens. A gente perguntou isso para as mulheres da elite. As jovens mulheres da elite preferiram o número 1. As mulheres da elite preferiram o número 2. E quando a gente perguntou para as mulheres da classe C e para os homens de todas as classes, o número 3 ganhou disparado. Para as mulheres da classe C, o número 3 ganhou com 59-8, como o corpo que gostaria de ter, o mais atraente, 72-5, e o mais bonito, 48-12. 48-12. O legal é quando a gente mostrava o rosto. Número 1, que quase ninguém votou, Gisele Bündchen. Número 2, a nossa Gabriela Cravo e Canela, Juliana Paz. E a grande vencedora da classe C e desse auditório, Geise Arruda. Geise Arruda. Sem mostrar o rosto, preferem a Geise Arruda do que a Gisele Bündchen. Ou a gente entende a diferença nos gostos, ou a gente não consegue, por exemplo, vender roupa, vender biquíni, escolher garoto propaganda de quem quiser vender para a classe C. A gente tem que entender a diferença dos padrões estéticos. De um lado, o ideal de beleza das mulheres da elite: linda, loira,
alta, magra, o que boa parte das mulheres da elite gostaria de ser. Do outro lado, o padrão de beleza das mulheres da classe C, e acreditem em mim, de boa parte dos homens desse auditório. Inclusive, eu confesso, eu sou completamente classe C nesse sentido. O ideal de beleza está muito mais próximo à rainha de escola de samba do que a modelo de passarela. E aí, não nos cabe julgar, nos cabe entender e conversar, dialogar com esses padrões de estética e de beleza. Para mostrar claramente essas diferenças entre a elite e a classe C, nós fizemos uma pesquisa com patroas e empregadas domésticas para saber como cada uma delas pensa e se comporta com relação ao consumo. Elas decidem o que comprar e como usar. Administram a casa onde trabalham como se fosse delas. Mas empregadas domésticas e patroas muitas vezes têm visões diferentes quanto ao consumo. A repórter Maria Manso mostra que para as assistentes do lar, o que vale mesmo é a fartura. Às vezes, na minha casa eu compro melhor e aqui não compra. Aí ela chega e fala, mas você não tem que usar isso? Na minha casa eu só uso melhor, como assim? A candeia é abusada mesmo, mas ela e a patroa Ivone ilustram bem as diferenças no jeito de ver o mundo do consumo. A pesquisa que traçou o novo perfil das domésticas descobriu que as empregadas seguem a lógica da fartura e as donas de casa das classes A e B, a lógica da exclusividade. Vamos pegar como exemplo o comércio de roupas, para chamar a atenção da patroa, que quer exclusividade e tem dinheiro para pagar por isso. As lojas de grife expõem uma peça de cada vez. A ideia é de que com esse conjunto ela vai se destacar na multidão, vai ser única. Já para seduzir as empregadas, as lojas populares enchem as vitrines. Quanto mais roupas, melhor. É que pela lógica da fartura, a satisfação vem da quantidade. Encher as sacolas é sinal de status. Candeia, por exemplo, sempre volta da feira com um carrinho lotado. Não perde uma promoção. É que eu tinha comprado, eu não sabia que eu ia ganhar o brinde. Os pesquisadores também perguntaram às domésticas o que elas comprariam se tivessem o dinheiro das patroas. A resposta foi quase unânime. Foi muito interessante ouvir as empregadas domésticas falarem que se ela tivesse o dinheiro que a patroa tem, ela ia comer muito melhor do que a patroa. É muito comum as empregadas domésticas falarem, olha, quando você recebe alguém na sua casa, se não sobrar comida, é porque faltou. De novo, Candeia e Ivone confirmam o que a pesquisa mostrou. Aqui, se for macarrão, é macarrão e uma carne, e uma salada, né? Na minha casa não, tem que ter o macarrão, o arroz, o feijão, a carne, tem que ter tudo isso. Por que maionese. Por que você acha que na sua casa precisa ter essa quantidade maior? Porque o pessoal come, e aqui não, aqui só belisca. Dá pra ver pelo tamanho das duas. Empregada, eu sempre digo que não consigo reclamar da Candeia, porque ela é o que ela é. Eu não estou partindo de um ideal e tentando botar o ideal dentro de casa. A Candeia é assim. Não, pessoal, a Candeia é assim. Eu conheço a Candeia, conheço a família da Candeia, já fui na casa da Candeia. Juro pra vocês que nunca tive um caso com a Candeia. Mas a Candeia tem 3 cartões de crédito. 3 cartões de crédito. A Candeia já viajou de avião 5 vezes. A Candeia está fazendo terapia porque está de saco cheio do marido. E se eu falar, a Candeia não podia ser uma cliente de vocês? Alguém que tem 3 cartões de crédito, faz terapia e viaja de avião, não pode ser cliente de vocês? Alguém aqui ia dizer que não? Isso são quase 7 milhões de Candeias. Agora, a Candeia parece que quer ser, ela que se inspira na patroa, que quer ser igual a Ivone, não quer. A Candeia tem autoestima elevada, ela está feliz da vida. A Candeia é dona do próprio nariz. É disso que a gente está falando. E como é que está a vida desse brasileiro?
a gente viu que 59%, 6 de cada 10 brasileiros acham que a vida está melhor hoje do que no passado. E se eles acham que a vida melhorou, eles acham ainda mais que a vida vai continuar melhorando. Primeiro que a vida melhorou, mais nos aspectos pessoais, nos ambientes próximos e na vida econômica do que no Brasil e o mundo de uma forma geral. E se melhorou, 8 de cada 10 acham que vai melhorar ainda mais. Há 4 anos existe uma pesquisa mundial feita pelo Gallup, que pesquisa mais de 100 países, para saber o índice de otimismo desses países. O índice de otimismo desses países. E pelo 4º ano consecutivo o Brasil é campeão dos otimistas. O detalhe interessante é que a classe C é a mais otimista de todas as classes sociais. E daí vocês devem estar se perguntando, Renato, e daí? E daí que a pedido da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, nós descobrimos que o otimismo é maior na vida financeira, na saúde, na vida afetiva e no bairro onde essas pessoas moram. Atenção, a vida financeira não é a vida profissional, não é o trabalho. Eles acham que vão ganhar mais dinheiro, mas não necessariamente no trabalho onde eles trabalham com a carteira assinada. E a gente descobriu que os otimistas têm um conjunto de atitudes diferente dos pessimistas na sua relação com a vida. Nós descobrimos que os otimistas querem mais prestar um concurso público do que os pessimistas. Que os otimistas são mais empreendedores do que os pessimistas. E que os otimistas estudam mais do que os pessimistas. Quem tem mais chance de dar certo na vida? Quem fica chorando, falando, ó céus, ó dia, ó azar, ou quem arregaça a manga e vai trabalhar? Quem arregaça a manga e vai estudar? Sabe por quê? Porque na classe C, a classe C não tem medo da crise. Para a classe C, crise não é exceção, crise é regra. Esse cara cresceu na crise, esse cara cresceu aprendendo a se virar, ele fica sabendo da crise. A dona de casa começa a fazer bombom para a filha vender as trufas na loja em que ela trabalha. Eu lembro que na crise de 2009, eu perguntei para um cara da classe C, falei, você sabe que se o mundo está em crise? Ele falou, eu acho que está, eu vi na TV. E você acha que a crise está chegando no Brasil? O Bonner falou que está. Já até tomei minhas providências. Eu falei, posso saber qual foi a sua providência? Claro, comprei uma moto. Como assim? O mundo está em crise e ao invés de guardar dinheiro, você foi lá e comprou uma moto? Claro, já estou fazendo minhas entregas de final de semana e fazendo o meu pé de meia. Então, e quando a elite fica preocupada com a crise e começa a chorar com medo de perder seus empregos, a classe C arregaça as mangas, compra um estoque de lenço e sai vendendo para a classe A. É esse o senso de oportunidade da classe C. E isso leva ao aumento do empreendedorismo. Eu tenho 36,6 milhões de trabalhadores empregados de micro e pequenas empresas. 36,6 milhões de trabalhadores, que têm dificuldades no início do negócio em conseguir crédito e capital de giro e depois que estabelece o negócio em pagar os impostos. Que convenhamos no Brasil, é duro, né? É duro. E para terminar, senhores, eu queria falar um pouquinho sobre como é o rosto da nova classe média brasileira. A gente já viu que se a classe média tivesse um rosto, teria um sorriso estampado nesse rosto, graças ao otimismo e à melhora de qualidade de vida dos últimos anos. Mas a pesquisa mostrou também que a nova classe média é negra. É negra. A classe média movimenta 676 bilhões de reais por ano. E eu ainda não tenho garoto propaganda negro. Eu ainda não tenho estratégias de marketing voltadas para o público negro. Mesmo movimentando 676 bilhões de reais por ano. E ainda tem gente que acha que o aspiracional do negro é ser loiro de olho azul. E não é.
E não é mesmo. Na nova classe média, quem manda é a mulher. Não só na classe média, né? Mas na classe média mais ainda. Isso acontece porque, enquanto que na elite os homens estudaram mais do que as mulheres, na classe média as mulheres estudaram mais do que os homens. Enquanto que na elite, de cada R$100, apenas R$25 vem do trabalho da mulher. Na classe C, de cada R$100, R$41 vem do trabalho da mulher. R$41 de cada 100. Ou seja, se a mulher já mandava no dinheiro do homem, agora que ela está ganhando o próprio dinheiro, ninguém segura essa mulher. Isso é tão sério que a gente saiu na rua e perguntou para os homens casados quem é que decide o alimento que ele consome. 86% dos homens casados afirmaram: a minha mulher. 82% dos homens casados afirmaram que o produto de higiene e beleza que ele usa foi comprado pela mulher. 77% dos homens casados falaram que a cueca que ele estava vestindo foi comprada pela patroa. Homens casados, vocês sabem disso. Agora eu comecei a desconfiar na pesquisa, porque 69 ou 7 de cada 10 homens casados falaram que a palavra final para a compra do carro ou moto da família foi dado pela mulher. Aí eu comecei a desconfiar da pesquisa. E aí nós descobrimos que a mulher dá mais importância para a potência do motor do que o homem. Vocês sabiam disso? Porque o homem quer que a potência do motor substitua algum problema de potência dele. E a mulher está preocupada de quando vai buscar o filho na escola, conseguir ultrapassar, não ter nenhum acidente. Mas o dado que mais me fez desconfiar da pesquisa foi esse último. Foi que a maioria dos homens casados afirmaram categoricamente que a palavra final sobre a compra do computador da família foi dado pela mulher. Aí eu não acreditei. Falei, não é possível isso. Eu desconfiei tanto da pesquisa, eu enchi o saco do pessoal da estatística, que eu fui lá e falei, me dá um questionário aí que foi aplicado, deixa eu ir visitar essa família. Eu peguei lá uma família, era uma família do Rio Grande do Sul, inclusive. E aí eu cheguei lá, era um jovem casal que tinha acabado de comprar um notebook, e eu perguntei para o casal quem é que comprou o notebook da família. A mulher levantou rápido e falou, o meu marido, claro. O seu marido, porque na pesquisa o marido tinha dito que tinha sido ela, né? O seu marido, claro, o meu marido, ele entende muito mais de tecnologia do que eu. Falei, que interessante, e é bom o computador que o seu marido escolheu? É maravilhoso, tem Intel Core 2 Duo, 4 GB de memória, Wi-Fi, Bluetooth, webcam integrada. Falou toda a configuração do computador. Falei, bom, para quem não entende nada, até que você entende alguma coisa, né? Posso dar uma olhada no computador que o seu marido escolheu? Claro que pode. Bem, pega lá o computador para mostrar para o moço. E apareceu esse sujeito segurando o notebook rosa. Não tenho nada contra rosa, absolutamente nada contra rosa também. Agora, ele gosta de rosa, por isso que ele quis o computador rosa. Aí a gente descobriu que para a mulher da classe C, o importante não é falar que manda, o importante é que as coisas aconteçam do jeito delas. Se as coisas acontecerem do jeito delas, não tem problema. Então a gente saiu na rua e perguntou para os homens casados, afinal, quem é que manda? A mulher é da mulher. As mulheres. A mulher é mais holística, é mais ampla, ela é mais flexível. A mulher resiste mais à dor. A mulher resiste mais às dificuldades da natureza. O poder que a mulher exerce sobre o homem é uma coisa meio que inexplicável. O domínio, com toda a sutileza, entendeu? Sem mandar, sem xingar, sem gritar. A mulher está muito à frente do homem, ela é muito mais esperta, muito mais ligeira. O homem que é machista demais, que não aceita que a mulher ocupe um lugar de superior ao homem. Tem homem que não aceita, né? Está aí a presidente da República.
Se ela se determinar a vencer, não tem como derrotá-la. O homem que escuta a mulher, ele vive feliz. Ele vive um casamento maravilhoso. Eu estou na função assim eu sou auxiliar dela agora. 80% sim, dependemos delas. A palavra final é a dela. Você se imagina vivendo sem a sua mulher? A minha com certeza não. Não? Com certeza não. Foi feita para até que a morte nos separe mesmo. E eu acho que espero que a morte seja bem longe assim. Palmas para as mulheres da nova classe média brasileira. Agora, mulheres, pelo amor de Deus, mulheres, papo reto. Papo reto. Tenham paciência com a gente. Quando a gente não quiser discutir a relação, não é porque vocês estão certas, é porque a gente sabe que não adianta. Então sejam muito pacientes com a gente. Outro dia a gente estava fazendo uma pesquisa sobre material de construção. E aí a gente estava vendo que estava tendo muita devolução de materiais de acabamento. Material de acabamento vocês sabem, né? Louças, azulejos, porcelanato. A gente foi a fundo e descobriu que a maioria das devoluções eram compras feitas por homens. Mas até aí tudo bem, porque o homem compra mais material de construção e tudo mais. Indo a fundo, a gente descobriu que quando a compra era realizada por um homem casado, sem a presença da mulher, em 80% dos casos, a mulher mandava devolver. Mudou a política de treinamento da empresa. O vendedor foi treinado a ver se o cara estava com aliança. E se a patroa estava do lado. Se ele tivesse de aliança e a mulher não tivesse do lado, ele ia chegar e falar: desculpa perguntar, mas o senhor já conversou com a patroa? Aqui a gente cobra a taxa de devolução. Numa outra pesquisa, essa sobre bancos, eu perguntei para uma senhora que estava sentada se ela trabalhava. Ela virou para mim e falou: não, moço, não trabalho não. Eu só ajudo o meu marido no trabalho dele. E daí eu perguntei: mas vem cá, qual é o trabalho do seu marido? Eu falei: o meu marido é dono de uma oficina mecânica. Mais masculino impossível, né? Eu falei: que interessante, você ajuda seu marido no trabalho dele, você vai lá o quê? Uma vez por semana ajudar e tal? Não, eu vou todo dia ajudar meu marido. Aí eu comecei a ficar puto, né? Falei: ele te paga algum salário, você podia estar trabalhando, ser independente, ganhar o seu dinheiro. Ele te paga algum salário, por acaso, para sair todo dia? E aí ela, do jeito mais humilde, virou para mim e falou: olha, moço, deixa eu te explicar. O meu marido é um mecânico de primeira. Ele entende tudo de carro, mas ele não é muito bom com as contas, não. Então meu trabalho é receber o dinheiro dos clientes, pagar os fornecedores, e se ele se comporta direitinho, eu dou um trocado para ele no final de semana. Ou seja, no discurso ela ajudava o marido no trabalho dele, na prática o marido era funcionário dela. Essa é a lógica da mulher da nova classe média brasileira. Homens, acreditem em mim, é melhor não contrariar. Bom, 86% das mulheres afirmam que é sempre melhor ter o próprio negócio do que trabalhar para os outros. E 53% das mulheres têm intenção de abrir seu próprio negócio nos próximos 3 anos. Porque não é só independência financeira, ela quer independência de tempo. Ela não quer mais ser escrava do cartão de ponto. Porque o homem é um bicho meio bitolado, né? O cara coloca um cabreço na cabeça, assim: quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. A mulher, ela quer trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ficar linda, maravilhosa, ela quer cuidar bem dos filhos, ela quer viajar, ela quer fazer tudo. Então não dá para ser escrava do cartão de ponto. E isso leva à opção do empreendedorismo. Depois que abre o próprio negócio, ela descobre que não é bem assim, que ela acaba trabalhando bem mais. Mas até abrir essa ideia de ser dona do próprio tempo é muito importante. Bom, então a gente viu que o rosto da nova classe média é negro, tem a mulher como grande protagonista e é jovem. É jovem. A classe média é muito mais jovem do que a elite. Enquanto que na classe A, 47%, ou seja, quase metade da classe A, tem mais do que 40 anos de idade. Na classe C, esse número cai para 34% da população brasileira. 34% da população brasileira.
na classe D para 29%. E aí surge um jovem que é o novo formador de opinião da nova classe média brasileira. Enquanto na classe alta, de cada R$100 que um pai bota dentro de casa, um filho bota R$20, na classe média, de cada R$100 que um pai bota dentro de casa, um filho bota 71. Quem influencia mais as decisões da família? Quem contribui com R$20 de cada 100 ou com R$71 de cada 100? 71 de cada 100. Enquanto que na elite, apenas 20% dos filhos estudaram mais do que os pais, na classe média, 49% dos filhos estudaram mais do que os pais. Quem influencia mais? Quem estudou mais ou menos do que o pai? Quem estudou mais do que o pai. Então, esse jovem tem se tornado o novo formador de opinião dessa nova classe média brasileira. Invadiram as redes sociais, e não é só o Orkut não. Se alguém aqui fechou sua conta no Orkut porque não aguentava mais ver pobre no Orkut, foi pro Facebook, quebrou a cara, porque eles invadiram o Facebook. E nas redes sociais eles postam fotos, marcam encontros e falam mal de alguma empresa. Falam mal de alguma empresa. Bom, qual é o principal desafio para conquistar a nova classe média brasileira? O principal desafio é romper com o que a gente chama de dissonância cognitiva, que separa o mundo corporativo do universo do consumidor brasileiro. O que é isso? O jeito que a elite pensa é muito diferente do jeito que a classe C pensa. Os executivos que estão na elite pensam de um jeito diferente do consumidor que compra aqueles produtos. É uma diferença na formação cultural, linguística, na estética do que é feio ou bonito. É, por exemplo, entender que a elite compra sempre buscando a exclusividade. É a caneta Montblanc, é o Itaú Personalité, é aquele sujeito que gasta uma grana para comprar aquilo que ninguém mais tem. O consumidor popular é diferente. Ele não compra buscando a exclusividade, ele compra buscando a inclusão e o pertencimento. O cara da elite é aquele playboy que quando faz 15 anos briga com a família inteira porque queria um tênis Nike. Briga com a família inteira porque queria uma festa de debutante igual a da irmã. A família explica que festa de debutante é coisa de menina, não é coisa de menino, mas o moleque enche tanto o saco que manda o cara pra Disney. E ele volta da Disney feliz da vida porque além daquele chapéu ridículo do Mickey, ele tem o tênis Nike que ninguém mais tem. O consumidor popular é diferente do playboy, é o office boy. O office boy gasta o salário de 2 meses para comprar um tênis parecido com o tênis do playboy, porque no lugar que ele circula, todo mundo tem aquele tênis, menos ele. O consumidor de elite compra buscando o intangível. É aquele sujeito que morre de orgulho porque tem um iPod que cabe 10 anos de músicas ininterruptas no iPod dele. Ele nunca ouviu nenhuma semana de música, mas ele adora um iPod que cabe 10 anos de músicas no iPod dele. O consumidor popular é diferente. É como o porteiro do Data Popular, o Zé. Outro dia eu cheguei lá no Data Popular em São Paulo, tinha esquecido meu crachá. Na hora que eu fui pegar o crachá, o Zé viu meu telefone. Ele olhou e falou: bonito, hein, seu Renato? É o 4? Falei, é, Zé, é o 4. Desculpa perguntar, seu Renato, mas quanto que o senhor pagou por ele? Falei, Zé, eu ganhei de um cliente, mas sei lá, deve custar uns R$1.500, R$1.600. Tudo isso, seu Renato? Cliente bom esse, hein? Mas vale a pena? Quantos megapixels tem na câmera dele? Eu cocei a cabeça e falei, 5, Zé. Só 5, seu Renato? A TV digital dele é boa? Falei, Zé, não tem TV digital. Tão caro e não tem nem TV digital, seu Renato? Como assim? E vai dizer que o Bluetooth não é bom também e que não tem rádio. Eu falei, Zé, não tem rádio e o Bluetooth não é muito bom, não. Seu Renato, se o Bluetooth não é bom, como é que o senhor faz para chavecar as menininhas no ponto de ônibus? Eu, que, Zé? Seu Renato, vai dizer que o senhor nunca viu lá uma menina bonitinha, ouvindo música no celular, chegou para ela e falou, oi, me passa por Bluetooth? Eu falei, não, Zé, eu nunca fiz isso. Não sabe o que está perdendo, hein, seu Renato? Olha, eu não queria dizer nada para o senhor não, viu? Mas ainda bem que o senhor ganhou esse celular. Porque se o senhor tivesse pago, ia ser um péssimo negócio.
Eu, como assim, Zé? Ele abriu a gaveta da escrivaninha dele lá e tirou o iPhone dele. O iPhone do Zé não tinha câmera de 5 megapixels, tinha câmera de 12 megapixels. Tinha TV digital, um Bluetooth maravilhoso que transformou o Zé no rei da lotação. E pasmem, espaço para 4 chips. Quando ele falou isso, eu não resisti. Do alto da minha arrogância intelectual, eu virei para o Zé e falei: Zé, 4 chips para quê? Você tem 4 bocas para falar por acaso? E daí ele virou para mim com a cara mais humilde do mundo e me deu a maior lição profissional da minha carreira. O Zé virou para mim e falou: seu Renato, eu não sei o que o senhor faz para ganhar a vida não. Eu sei que o senhor trabalha muito, chega cedo, sai tarde, está viajando, de vez em quando eu vejo o senhor na televisão. Eu não entendo do trabalho do senhor, mas já deu para ver que o senhor não entende nada de pobre, né? Pá. Porque se o senhor entendesse só um pouquinho de pobre, o senhor ia saber que meu celular é pré-pago. E que o bônus do pré-pago só serve para ligar para a mesma operadora. De Oi para Oi, de TIM para TIM, de Vivo para Vivo. Eles achavam que eles iam ganhar um cliente fiel. Quebraram a cara, comprei o chip da concorrência. E eu, como assim, Zé? E daí ele me mostrou a agenda telefônica dele. E na agenda telefônica do Zé, o nome da operadora virou o sobrenome da pessoa. José da Silva Oi, Maria de Lourdes Vivo, fulano de tal TIM, para dizer claramente qual chip ele tinha que usar na hora de ligar. É esse o jeito que a classe C consome. Então, para entender essa diferença na prática e na comunicação, hoje eu tenho 4 chips. Para entender na prática como isso funciona, a gente pegou um anúncio publicitário feito para pessoas da classe C e perguntou para pessoas da elite o que elas entendiam desse anúncio e para pessoas da classe C o que elas entendiam desse anúncio. É um anúncio muito simples de café Pelé extra forte, que associa a força do café com a força do super-homem. Vamos ver primeiro o que a elite entendeu. Anúncio de café e como o rapaz parece que está abrindo uma camiseta e mostrando que é forte, é quase um super-homem. Aí você mostrar que ele é um café mais forte e tal, então tem toda uma coisa, uma capinha de coisa meio de super-homem, assim, tá tirando uma roupa e sai o café, acho que é isso. Propaganda de café, tem uma pessoa imitando algo tipo super-homem, mostrando que é um café extra forte. Entendo, assim. Não faço a mínima ideia. Ele tá abrindo a roupa e mostrando o café? Mas por que ele tá fazendo isso? Eu sei lá. Como se fosse a estreia do novo café lá, tá vendo? Ela tá abrindo as cortinas pra mostrar o novo. Aí esse é bem legal, esse eu gostei. Eu acho que não tinha visto ainda. Mas legal, ele parece que ele abre o estômago dele e mostra como foi gostoso tomar aquele café. Ele abre o estômago dele e mostra como foi gostoso tomar aquele café. Pelo menos ela gostou do anúncio. Agora imagine um extrato bancário. O que eu estou querendo dizer é que o que é óbvio para a gente pode não ser óbvio para a nova classe média. E errado não está quem não entendeu. Errado está num publicitário que fez um anúncio e que o consumidor não comprou. Propaganda não é obra de arte. Propaganda boa é a que vende. Se vende é bom, se não vende não é bom. Simples assim. Simples assim. Então entender essas diferenças é fundamental. Essa diferença da inclusão e da exclusividade. Talvez para entender isso facilmente, basta ver festa de casamento. Festa de casamento da elite. Chega na festa 2 mulheres com o mesmo vestido. Que horrível, né? Vai cada uma para um canto. Eu já vi, pega um chale emprestado, tal. Acaba a festa. Festa de casamento da classe C. 2 mulheres com o mesmo vestido. Ah, comprou aonde? Vamos tirar uma foto? E vai pro Face. Então a relação é diferente entre inclusão
e exclusividade. É bem diferente. Esse último slide resume para a gente quais são as práticas de sucesso das empresas que têm conquistado a nova classe média brasileira. As empresas que conquistam a nova classe média são empresas, em primeiro lugar, que investem em relacionamento com o consumidor. Pode ser desde uma estratégia de CRM, mandar cartinha de aniversário, ao velho e bom barriga no balcão, saber o que o freguês quer, lembrar o que o freguês comprou na semana passada, ter uma relação direta, olho no olho. Aliás, essa é a grande vantagem das micro e pequenas empresas frente às grandes empresas. Porque a gente não tem a barganha que eles têm, o crédito que eles têm, o poder de compra com os fornecedores que eles têm. Mas a gente tem barriga no balcão. Isso é uma grande vantagem das micro e pequenas empresas. Grande vantagem das micro e pequenas empresas. As empresas que dão certo são aquelas que investem em capilaridade, disponibilizando o seu produto e o serviço aonde o consumidor está. Seja no mundo real ou seja no mundo virtual. Atenção para a internet. Várias pequenas empresas estão ampliando muito as suas vendas através da internet. Você consegue vender para o mundo inteiro através da internet. As empresas que dão certo são claras, didáticas e transparentes na sua relação com os consumidores. Para não fazer um filme, um anúncio publicitário igual ao do Café Pelé que eu mostrei para vocês, mas também para não fazer igual um cliente meu, que era o vice-presidente mundial de sabão em pó, de uma companhia multinacional. Ele veio para o Brasil e queria conhecer a consumidora dele. Quando ele chegou na casa da consumidora, ela viu que ele não estava usando o sabão em pó da marca dele. Daí ele virou para ela e falou, era um português, né? Ele falou, ora pois, por que a senhora está a usar o sabão em pó da marca X, não está a usar o sabão em pó da marca Y? A dona de casa, que era uma migrante nordestina, virou para ele e falou, oxe, o senhor não tem muito hábito de lavar roupa não, né? Faz tempo que o senhor não lava roupa. Ele ficou meio sem graça, falou, não, de fato eu não lavo muita roupa, mas eu estudo bastante esse assunto. Oxe, então o senhor falou estuda, tem escola agora que ensina a lavar roupa? Como assim estuda lavar roupa? Já vi que o senhor não entende nada disso. Esse sabão em pozinho que o senhor está falando aí, não faz espuma. E se ele não faz espuma, ele não deixa o uniforme do meu marido cheiroso e a camisa do meu filho branquinha. Quando eu saí da casa dessa consumidora, o executivo virou para mim e falou, Renato, a nossa empresa gastou alguns milhões de dólares e 2 anos em pesquisa para desenvolver um sabão em pó que não faz espuma. Porque tecnicamente espuma não tem a ver com limpeza e não tem a ver com cheiro. Mas para a Dona Maria tem. Então deixa a espuma da Dona Maria. As empresas que dão certo são parceiras na melhora de qualidade de vida do consumidor. São as que praticam o preço justo. Não é o mais caro e não é o mais barato. É o justo. Nenhuma empresa é líder de mercado sendo low price, sendo produto de baixo preço. Mas as empresas que dão certo são, antes de tudo, as empresas que ensinam. No ano passado, 7,5 milhões de brasileiros viajaram de avião pela primeira vez. Metade deles não sabiam o que significava check-in. Achavam que check-in era o chequinho que ele tinha que assinar para comprar passagem aérea. E que era chequinho no diminutivo porque estava em promoção. A gente acompanhou uma dessas famílias que fez uma viagem de pacote turístico. E daí ela chegou no hotel à noite, foi para o quarto do hotel, e no dia seguinte, ela tinha que fazer o city tour. E ela perdeu o horário do city tour. E aí a gente foi entrevistar a família para saber por que ela tinha horário para o city tour, tinha perdido o horário. Sabe por quê? Porque na hora que ela estava saindo do quarto, ela viu pendurado uma plaquinha ali na maçaneta, aquela que tem um lado escrito, por favor não perturbe, do outro lado, virado para ela, estava escrito, por favor, arrume o quarto. E ela achou que aquilo era uma ordem do hotel para ela, e ela ficou arrumando o quarto e perdeu o horário do city tour. Então por quê? Porque ninguém explicou, porque ninguém avisou para ela.
Então as empresas que dão certo são as que têm a humildade de ensinar o consumidor, em especial o consumidor de primeira viagem. Esse último vídeo resume tudo que a gente conversou aqui. A situação cada dia passa está ficando melhor. Nossa vida hoje está sendo mais em conta. Quando eu comecei a trabalhar, no mesmo mês, já peguei cartão de crédito. Eu tenho mais ou menos aí quase 20 cartão de crédito, tenho 6 cartões aí. Eu dou nota 1000 para cartão de crédito. Você conta para alguém quando você sabe de alguma promoção? Conta para quem? Minha vizinha, ela vem, mais gosta. Mas geralmente pra amiga, né? Vai pra tal loja, tá super legal, os sapatos estão super baratos. Bom, eu sou muito consumista, eu adoro comprar roupa e calçado, adoro. Eu, quando eu gosto, não tem preço, entendeu? Se caro, seco, eu queria juntar o dinheiro pra comprar, mas comprar uma coisa que eu gosto. Tem que bater o olho e gostar, se gostar não importa o preço não. Eu gastei 200 para o cosmético. Olha! Eu busco o mais barato, mas dentro dessas marcas que eu conheço, que eu acredito. Também não adianta você comprar um produto muito barato e não prestar. E marca dura mais, né? Vale mais a pena pagar? Vale mais a pena pagar mais caro, porque você tem uma coisa melhor. Na empresa Alô, né? Sou supervisor técnico, faço instalação de rua e ajudo a galera. Hoje a gente tem cerca de 400 ou mais clientes, mais ou menos. Boca a boca, um foi falando com o outro, um foi passando com o outro. Aí vamos ficando conhecidos. E agora temos já uma carteira bem grande, temos uma carteira enorme de clientes já. Os pais, eles só terminaram o ensino médio e pararam, entendeu? Não fizeram faculdade, essas coisas assim. E você pretende fazer, pretende? Fizeram até o ensino fundamental. E você agora tá... Faculdade, ótimo, faculdade. E eu tenho curso superior hoje, então estudei bem mais do que eles, né? Eu quero não parar nessa faculdade que eu quero fazer a pós, quero continuar estudando cada vez mais. Daqui uns 2, 5 anos, eu pretendo estar num cargo melhor, assim, eu estou numa empresa legal hoje, mas eu pretendo estar num cargo melhor, ganhando bem mais, com certeza. Casado, meu carro, minha casa. Ter meu próprio negócio, estar mais próximo da minha família. Trabalhar para mim, não para os outros. Constituir uma boa família, ter uma situação financeira razoável. Eu acho que viver bem com os meus pais, fazer os meus pais felizes, acho que é um sonho para mim. Que sensação mais gostosa de liberdade do que você ter teu dinheiro e poder você comprar algo que você quer, sem ter que ficar pedindo opinião para pai, para mãe, ou para marido, ou para quem seja for. Minhas amigas, meus amigos, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que o Brasil mudou e vai continuar mudando. Não só pela consolidação da classe média, mas também como uma consolidação de uma nova elite, que tem um novo jeito de pensar. Que esse novo Brasil tem uma população cada vez mais escolarizada, que pesquisa cada vez mais preço, que é cada vez mais criteriosa com relação à qualidade dos serviços que ela compra. Que tem o negro, o jovem, mas principalmente essa mulher guerreira que vai para o mercado de trabalho como uma grande protagonista. E nesse novo Brasil, as empresas que quiserem crescer, as empresas que quiserem conquistar um mercado de R$1 trilhão, um mercado equivalente ao 18º maior país do mundo em consumo, são as empresas que vão ter o exercício de humildade, de se colocar no lugar do consumidor, conquistando o coração, a mente e o bolso da nova classe média brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês.